Vamos abrir a Bíblia, eu vou fazer a leitura do texto, depois nós fazemos um momento de oração. É 1 Reis, o texto agora pela manhã, 1 Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, um livro histórico, até difícil de ler. Será o capítulo 3 de 1 Reis, dos versículos 16 ao 28. Essa é uma história bem conhecida, inclusive nos meios não cristãos, é uma história bem conhecida. Pessoas que não conhecem a Bíblia já ouviram sobre essa história aqui, conhecem essa história com o rei Salomão. A palavra de Deus diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Então vieram duas prostitutas ao rei. É isso aí que você leu, certo? Duas o quê? Prostitutas. Vieram ao rei Salomão e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher dividimos a mesma casa, e lá eu dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então, disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. E ficaram nessa, é meu, é meu. Assim falaram perante o rei Salomão. Então disse o rei, com muita sabedoria: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me agora uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou naquele momento por seu filho. E ela disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, que ele seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. Você pode ler comigo aí o finalzinho, bem forte? E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém. Vamos orar. Senhor, nós dedicamos a Ti dízimos, ofertas que foram trazidos aqui nesse momento, ao longo do dia, talvez também pela semana, através de transferência bancária. Deus, independente do método,
nós queremos dedicar a Ti em consagração e honra e louvor ao Teu nome. Nos abençoa para que sejamos encontrados fiéis nesse aspecto da nossa vida, Pai. Também, Senhor, quero Te louvar por cada mãe que está aqui hoje. Ó Deus, pedir que o Teu renovo, a Tua graça, que o Senhor seja a alegria no coração de cada uma, que o Senhor seja, ó Deus, a força para continuar essa jornada, esse ministério da maternidade, Pai. Abençoa-nos, Pai. A gente leu aqui a Tua palavra e nós precisamos muito de Ti. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse, como comecei falando, é um texto muito conhecido, inclusive em meios não cristãos. Pessoas que não conhecem a Bíblia já ouviram falar a respeito dessa história aqui, que se deu com o rei Salomão. Nós começamos o mês de maio estudando uma nova série dentro da série do ano, do tema do ano, que é o governo de Deus. Deus governa, e no mês de maio nós estamos estudando que Deus governa construindo histórias, conhecendo o Deus misericordioso. Deus governa construindo histórias, conhecendo Deus misericordioso. Hoje, por alguma razão, o Data Show deu uma falha técnica, a gente não teve um vídeo aqui de introdução, mas esse é o tema que a gente vai estudar aqui no mês de maio, nos cultos da igreja. E hoje também é Dia das Mães. E com certeza a igreja nesse culto aqui está um pouco mais esvaziada do que o normal por causa dos almoços familiares, mas também ao longo do dia você vai encontrar muitas mães, filhos sentando juntinhos e tal, porque hoje é um dia especial. Parabéns para todas as mamães que estão aqui, que Deus abençoe muito. E esse texto nos fala exatamente sobre a história de duas mães. E a maneira como Deus resolveu construir ou reconstruir a história de uma dessas mães, através da justiça e da verdade, através do rei Salomão. A história ela é basicamente o seguinte: duas mulheres moravam juntas, elas dividiam um apartamento ali na Conselheiro Aguiar. Moravam naquele edifício muito conhecido pela prostituição e drogas, em Boa Viagem. E as duas, por causa da vida nesse submundo da prostituição, elas engravidaram. E o texto diz que elas engravidaram, tiveram filhos, mas a figura do pai não aparece aqui na estrutura do texto. Viviam as duas só. As duas dividindo apartamento, e as duas tiveram filhos mais ou menos na mesma época, por causa dessa vida no submundo de pecado, na prostituição, e que naquela época não era como hoje, não é a mesma relação que se tem na prostituição hoje no Brasil, mas naquela época estava muito mais escancarado a relação que havia entre prostituição e idolatria. Hoje essa coisa ela é meio escondida, meio sorrateira. Naquela época os ambientes de prostituição eram ambientes de culto, de adoração aos deuses. E provavelmente essas mulheres, para serem prostitutas, elas tinham compromissos com alguns deuses que não seja Deus, o Senhor, até mesmo porque a Bíblia, a revelação de Deus a Israel, revelava um cuidado especial de Deus com as mulheres que nenhum dos povos antigos tinha. E hoje, nenhuma das filosofias e ideologias a respeito da mulher consegue representar o valor que a mulher tem na Bíblia, o valor que a Bíblia dá e que Deus dá à mulher e à mãe. O fato é que essas duas mulheres moravam juntas, viviam num submundo de idolatria,
de escravidão e vivenciaram, ou melhor, uma delas vivenciou um momento dos mais duros da existência humana. Talvez até o mais duro, a perda de um filho. Não quero aqui sensibilizar você se isso aconteceu na sua vida, que Deus abençoe e console o seu coração a cada dia. Mas essa é uma dor que parece não ter fim. Os anos se passam e essa ausência e essa dor continua lá, marcando a nossa alma, marcando o nosso coração, a perda de um filho. O natural da vida é que o filho, ele faça o funeral dos pais. O texto está colocando a gente numa situação contrária. A mãe dormindo na cama do seu próprio filho, não podemos aqui inferir nada ao texto, mas muito provavelmente por um tipo de educação e cuidado extremamente irresponsável, né, conforme a vida que ela vivia indicava para a gente, ela matou o filho, esmagou o filho. E a história vai envolver a gente em duas narrativas, porque uma prostituta diz assim: aconteceu o seguinte, o filho era meu, ela matou o filho e roubou para ela o que era meu. E a outra vai dizer: não, é o contrário, eu estava dormindo com meu filho, ela matou o filho dela e veio roubar o meu. E o fato é que vieram até o rei Salomão para que Salomão resolvesse essa questão. Não sei como você pensa esse texto, mas essa é uma daquelas situações que ia subir até o STF e ia demorar meses e anos para alguém poder resolver. Você imagine que naquela época o rei, naturalmente ele representava todas as instâncias da sociedade. A justiça, o contato com Deus, a representação do governo de Deus, a justiça humana a partir da justiça de Deus na vida do rei Salomão. O rei representava tudo isso, a lei, os ensinamentos, e havia um momento do dia que o rei recebia no seu palácio algumas pessoas para ouvi-las. E veja que no ato de graça, de misericórdia de Deus, o rei Salomão recebe até mesmo essas duas prostitutas que muito provavelmente não tinha cadeira, não tinha assento, não tinha boa recepção em muitos lugares religiosos de Israel. Só que elas trazem um problema complicadíssimo. Não tem teste de DNA. Não dá para fazer um teste. Não tem filmagem na casa para fazer um elevador, de repente uma desceu e você vê as câmeras lá do elevador. E não existe essa tecnologia que favorece um pouco. Não tem postagem no celular, no Instagram, do filho, que é uma das primeiras coisas que os pais fazem hoje, quando o filho nasce, posta lá foto com a camisa do time e tudo mais. Não tinha isso para o rei de repente fazer um levantamento lá no computador e dizer assim: qual é o que mais parece com essa criança aqui, com essa mãe ou com a outra mãe? Não havia nada disso. Só que o rei Salomão, ele está sendo descrito aqui no livro de 1 Reis, como também lá no livro de 2 Crônicas, como um representante de Cristo na terra. E a gente precisa entender também um pouco a história de Salomão. Salomão, ele era filho do rei Davi. Salomão, da sua mãe era Batseba, e você sabe a história de Davi e Batseba. Salomão não foi aquele filho que Batseba perdeu, Salomão veio depois do casamento de Davi, mas Salomão era aquele que Deus escolheu para que o reinado de Davi, que representa o reinado de Cristo na terra, se perpetuasse. Foi Salomão que Deus chamou. Logo no início de 1 Reis, você vai ver que vai haver uma certa conspiração no reino.
em torno de um outro filho chamado Adonias. E Davi, infelizmente, por causa do seu pecado, enfrentou duras crises dentro da sua própria casa, por causa dos seus filhos, Absalão, depois Adonias. É Batseba que vai lá na porta de Davi, quando ele estava bem velhinho e doente, dizer assim: você não falou que era Salomão o escolhido de Deus? Agora Adonias está assumindo o lugar no reino e está havendo uma grande conspiração. Davi chama Salomão e Davi diz a Salomão o seguinte: Salomão, seja homem. Exatamente isso. Seja homem. Obedeça a Deus. Ande com Deus. Seja um homem de verdade, de valor na terra. Davi morre. Salomão, ele inicia o seu reino resolvendo muitas broncas ali em Israel contra o seu irmão, contra o comandante e muitas outras pessoas que traíram a aliança de Deus aqui com Davi. Só que logo depois que isso acontece, o texto começa a narrar para a gente a figura de Salomão como um cara pleno, rico, em todos os aspectos da vida de Salomão. Deus aparece para Salomão, melhor dizendo, primeiro o texto diz que Salomão amava o Senhor como seu pai, e isso definia o seu coração, a sua identidade. Depois Deus aparece para Salomão e diz a Salomão aquilo que acho que seria um sonho para qualquer um de nós aqui. Salomão, peça o que você quiser e eu vou te dar. Já pensou? Escreva aí num papelzinho o que você quiser, coloque no gasofilaço, que eu vou te dar exatamente aquilo ali. Amém? Ia ser massa ou não? Você ia colocar o quê no papel? Fala a verdade. Aquela historinha antiga, né, do Aladim, que ele tinha uma lâmpada e ele, quando esfregava, saiu gênios, 3 pedidos. Você, quando era criança, o mais novo, lembra disso? Fala a verdade, você nunca fez os 3 pedidos para o gênio, ficou pensando, o que é que eu pediria para o gênio da lâmpada? Eu fazia demais. Só que aqui Deus aparece para Salomão. Salomão, o que você quiser, eu vou te dar. Nós sabemos que Salomão não pediu riquezas, ele não pediu poder, ele não pediu paz social, ele pediu o quê? Sabedoria. Deus me dê sabedoria. E Deus responde a Salomão assim: por que você não pediu riquezas e bens e tudo isso que envolve um governo humano e uma responsabilidade imensa que Salomão estava recebendo? Deus diz assim: eu vou atender o teu pedido e eu vou te dar sabedoria. É tanto que Tiago, lá na frente, no capítulo 1, que nós estamos estudando nos grupos pequenos da igreja, o livro de Tiago, no capítulo 1 ele diz: se você quer sabedoria, peça a Deus, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida não alcança nada diante de Deus, é como uma pessoa de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus deu sabedoria a Salomão, e o texto começa a narrar para a gente as consequências dessa sabedoria de Deus na vida de Salomão, construindo um tipo de reinado na terra tão pleno e tão amplo na vida de Salomão. Tudo está dando certo na vida de Salomão, tudo. Salomão consegue resolver os problemas internos do seu reino, Salomão consegue aplicar a justiça de Deus para casos complicados no seu reino, Salomão consegue montar uma equipe de oficiais para trabalharem no seu reino, imensa, como vai demonstrar o texto para a gente. Salomão começa a ser falado em todas as nações ao redor de Israel, e elas começam a vir a Israel para conhecer o rei Salomão. Veja que coisa assim tremenda. Os reis e rainhas de toda a terra decidem fazer uma peregrinação até Israel para conhecer esse cara chamado Salomão. Um grande rei, um reinado
próspero. E essa prosperidade, ela não é só material, ela é também. Salomão é fera na política externa, mas não é somente isso. Salomão também constrói um templo ao Senhor. E o texto vai narrando para a gente todo o preparativo para que Salomão construísse o templo que Deus falou a Davi que ele iria construir, e também dedicando ele para Deus, quando o texto diz para a gente que a glória do Senhor invadiu ali aquele momento, aquela oração que Salomão faz, e o povo se curva e adora, e para de sacrificar aos deuses nos altos lá de Israel, e passam a buscar mais a Deus lá no templo, a sacrificar a vida na presença de Deus, buscando a Deus de uma maneira diferente no reino de Salomão. Só que a continuidade do texto vai dizer também que Salomão se perdeu. No capítulo 11 de 1 Reis, o texto diz para a gente que Salomão se perdeu. E ele se perdeu justamente nos amores do seu coração. Amou demais mulheres. E por causa disso se apegou aos deuses daquelas mulheres. E por causa disso, a mão de Deus começou a pesar sobre Salomão. Salomão escreveu na sua vida mais de 3.000 provérbios. E mais de 1.000, diz o texto, que foram 1.005 canções. Nós conhecemos uma que está lá no Salmo 72. Eu tentei procurar fazer uma pesquisa. Você pode procurar e fazer essa pesquisa na internet. Quantas canções os melhores compositores chegam a compor na sua vida? Os clássicos como Bach, Beethoven, Mozart, que foram assim, clássicos, como se diz no popular, eram os monstros, né, da música, destruíam, e tudo se fala ao contrário agora para dizer que é bom, né? Destruía aquele negócio, os caras eram muito bons. Eles não chegaram perto do que Salomão produziu na sua época de música. 1.000 músicas, 3.000 provérbios, alguns deles estão na Bíblia, mas muitos outros foram desconhecidos. Esse homem com a capacidade de inteligência, de sabedoria, de governo, aqui na terra, está representando para nós o reinado de Cristo, a presença de Cristo, a plenitude de Cristo na terra. Só que, infelizmente, Salomão não era o Cristo, ou felizmente. Na verdade, Salomão, ele representava. E nessa representação, a Bíblia mostra para a gente que a gente precisa de alguém muito maior do que Salomão, muito maior até do que seu pai Davi. Nessa representação que a Bíblia está fazendo, vai mostrar para a gente, ou vai mostrando a gente, no Antigo Testamento, que nós precisamos de uma justiça e de uma sabedoria e de uma paz e de uma misericórdia e de uma graça e de um amor muito maior do que aquele que Salomão deposita aos pés do Senhor ou para as coisas que Deus deu a ele. E esse amor maior, essa graça maior, essa misericórdia maior, ela foi executada, encarnada e cumprida em Cristo Jesus. 1 Reis, à medida que Salomão representa o Cristo na terra, mas de repente muda completamente a tônica do texto, porque a partir do capítulo 11 de 1 Reis para frente, você só vai ver degradação, na maioria dos casos. O povo fazendo o que era mal perante o Senhor, sacrificando diante dos ídolos, se distanciando da presença de Deus, tendo Deus na memória como se fosse uma coisa apenas antiga, mas não mais viva naquele momento. Parece muito com a narrativa da vida nossa, da nossa vida ou da de muitos cristãos, que começam bem, começam buscando a Deus, começam sentindo os efeitos da presença de Deus na vida de uma forma tão poderosa como Salomão viveu aqui. Prosperam economicamente, começam a trabalhar melhor, a estudar, a se desenvolver por causa da presença de Deus na sua vida.
se consagram a Deus, experimentam da glória de Deus de uma maneira diferente, especial, mas de repente, em algum momento da vida, passa a amar tantas coisas do que a Deus que se perde. E quando isso acontece, a vida vai tomando rumos diferentes, descaminhos na vida da gente. Na teologia da prosperidade, as pessoas dizem que quando isso acontece, você começa a perder as coisas, ficar pobre, doente e um bocado de coisa a mais. Mas na teologia bíblica, em Salomão, ele não ficou doente nem pobre, nem conheceu esse tipo de situação que muitos vão descrevendo para dizer assim, isso aconteceu porque eu deixei o Senhor. Pelo contrário, Salomão continua crescendo, prosperando o reino de Israel, ele vai se casar com mais de 1000 mulheres, é uma prosperidade material imensa. Nenhum homem da terra teve tamanha sabedoria como Salomão teve na sua época. E os reis ao redor vinham a Jerusalém buscar sabedoria nesse homem. Ainda assim, Salomão escreve o livro de Eclesiastes, dizendo para a gente que não vale a pena experimentar as coisas que ele experimentou, porque é vaidade correr atrás do vento. A única coisa que vale a pena perseverar do início ao fim é em temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Mas parece muito com a nossa vida, com a maneira como nós começamos bem e de repente vamos nos destruindo, nos autodestruindo, nos automutilando, pensando que com isso estamos alcançando a felicidade ou a liberdade, mas na verdade estamos alcançando prisões, pecados, estamos ficando cada vez mais cegos, cada vez mais endurecidos. E veja que coisa tremenda, Deus usa Salomão para que uma mulher de prostituição conheça a justiça de Deus. Uma mulher que não seria digna em nenhum daqueles ambientes dentro de Israel e nos povos ao redor de Israel. Deus usa esse homem que está representando aqui o Cristo, o reino de Deus na terra, para reconstruir a história de uma mulher que estava ali para perder tudo e que de repente, por causa de um ato de Salomão, ao qual, tendo o poder da justiça, ele toma a espada nas mãos e diz assim, eu vou fazer com esse menino, ou nesse tribunal aqui, como juiz e rei, o que se faz com a terra. Porque o que acontecia naquela época era o seguinte, quando duas pessoas procuravam o rei com uma terra, dizendo assim, essa terra é minha, e o outro dizia, não, não é sua não, é minha. Ele pegou a cerca e aumentou, e aquela coisa que acontece muito ainda aqui no sertão do Nordeste, Salomão simplesmente repartia a terra e dizia, uma parte para você, está tudo resolvido. Salomão aplica a criança. Eu não creio que Salomão concretizaria isso, porque em Israel esse tipo de coisa era abominável. Salomão não passaria o fio de espada naquela criança. Mas Salomão sabia que o coração daquelas mulheres revelariam exatamente quem era a mãe. E é o que acontece. Uma delas diz, é isso mesmo, não tem jeito. O sofrimento que eu estou passando, eu não vou passar sozinha. Como muita gente faz hoje. Não só mulheres, homens. Que porque estão sofrendo no trabalho, querem trazer o sofrimento para dentro de casa e destruir a própria família. Essa mulher está dizendo para sua amiga, companheira, aquela que divide apartamento com ela, dizendo assim, eu não vou sofrer sozinha. Você é prostituta também. Você sabe exatamente a estrutura na qual essa criança nasceu e que foi muito parecida com a minha. O sofrimento vai ser nosso. Nós vamos sofrer juntas. A outra, que era mãe, diz assim, não, rei Salomão,
pega a criança e dá a ela, porque ao menos a criança fica viva. Quem sabe Deus pode até usar de misericórdia para com a vida dessa criança, como tem usado de misericórdia para com a vida de tanta gente no mundo que não tem filiação dentro do reino de Deus. Salomão diz assim: essa é a verdadeira mãe do menino. E deu a ela. Eu poderia pegar esse texto aqui hoje e apenas exaltar o que o texto fala, o instinto materno. O instinto materno é real, está presente no texto, é maravilhoso, é linda a história. Mas o texto, o clímax aqui, o ápice do texto, não é exaltar o sentimento materno daquela mãe. O auge do texto aqui é justamente o último versículo. Eu queria que você olhasse, por favor. Versículo 28, capítulo 3 de 1 Reis. Ele diz assim: todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e tiveram profunda reverência ao rei, respeito por causa da sabedoria de Deus aplicada naquela situação, porque eles viram que a sabedoria de Deus havia feito justiça na terra. A justiça que está sendo estabelecida aqui é que é o ápice do texto. Porque a sabedoria de Deus na terra alcança quem está dentro do arraial de Israel e quem está fora. Alcança essas duas prostitutas que, morando em Israel, sacrificavam aos ídolos, e aquelas que estavam dentro da casa de Deus, sacrificando cordeiros na presença de Deus. A sabedoria de Deus alcança essa mulher que está aqui sofrendo porque está prestes a perder o seu filho por causa de uma mentira e de uma injustiça, e ela simplesmente, a sabedoria de Deus tem poder para pegar uma vida que está prestes a ser arruinada por causa de injustiça e por causa de mentira, e fazê-la de novo, dar a ela uma nova chance para refazer a vida, para refazer a história e para viver feliz com o seu próprio filho. A sabedoria de Deus devolve à vida das pessoas a alegria, a plenitude e a graça. Tudo isso que está sendo representado pelo reino de Salomão aqui na terra, pela presença de Salomão aqui na terra como rei, representante de Cristo, acho que não está apenas fadado a ficar dentro da sala do palácio real ou na vida pessoal de Salomão, mas a presença de Deus na terra, ela tende a se espalhar e promover por onde ela passa, promover a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, promover a sabedoria de Deus, que é justamente os caminhos e planos eternos de Deus aplicados a situações das mais diversas possíveis. Algumas até complicadas. E talvez você esteja aqui hoje com uma situação bem complicada. Bem complicada. Eu posso dizer a você o seguinte: Deus não quer somente resolver uma situação complicada, mas que essa situação complicada produza em nosso coração reverência e respeito ao Rei que promove na terra a justiça e a paz, ao Rei que promove na terra a graça e a misericórdia, ao Rei que promove na terra a reconstrução de vidas, de lares, ao Rei que pega o coração quebrado e monta ele de novo e faz tudo de novo do zero, ao Rei que restaura qualquer situação. Uma profunda reverência e respeito e temor
e alegria ao verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para quem nada é impossível na terra. É mais do que o instinto materno. É um texto que nos coloca numa situação das mais difíceis para promover a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, o louvor a Deus, a glória de Deus, que habita não somente dentro de um templo, mas também que alcança aquele apartamento que moravam duas prostitutas e idólatras e puderam ali reconhecer a Deus, a justiça de Deus e a sabedoria de Deus. Porque Deus governa reconstruindo histórias. Deus governa construindo histórias, refazendo a vida das pessoas. Deus governa com sua misericórdia, sabedoria, graça e amor, dando às pessoas uma nova chance delas poderem não somente criar os filhos, não é uma chance baseada no remorso, do tipo assim, me dá uma chance para eu poder reparar o meu dano lá atrás. Deus governa dando uma nova chance a pessoas que não têm condições nenhuma de reparar o dano, mas a pessoas que buscam a Deus, buscam ao verdadeiro Rei, com profunda reverência, com um clamor tremendo no coração, para que o verdadeiro Rei resolva não somente aquele nó que a vida colocou para a gente, ou aquele nó que a gente colocou na vida, mas que aquele verdadeiro Rei, com a sua justiça e graça, com o seu poder, também com a sua sabedoria, possa refazer a vida, através de um profundo respeito, reverência, arrependimento, alegria e graça de um Rei que promove a justiça, a misericórdia e a paz aqui na terra. Se esse texto, ele não tem a intenção de promover o instinto materno, ele também não tem a intenção de promover o rei Salomão. Porque no capítulo 11, como eu já falei, a história de Salomão vai descer ladeira abaixo. E a história de Israel vai descer também ladeira abaixo. Mas esse texto, de alguma forma, mostra para a gente um reinado de justiça, paz, sabedoria, que está presente aqui hoje, que pode se fazer presente lá no apartamento de duas prostitutas que de repente conhecem, confessam e se curvam diante de Deus, como na casa de um religioso, como na casa de uma mãe solteira, como na casa de um filho que perdeu a mãe, como na casa de uma mãe que perdeu o filho, como na casa de qualquer pessoa que está envolvida e emaranhada nos nós que a vida vai dando na gente, ou que os pecados e erros do passado vão criando, na história da gente, mas que Deus, mais do que desembaraçar, ou mais do que desatar esses nós, resolve se revelar com graça, misericórdia, justiça, para nos dar uma nova oportunidade de construir uma história diferente e de reconstruir a nossa vida e a nossa história na presença de Deus. E que Deus faça isso na minha vida, na sua vida, na nossa família também. Amém? Você pode orar? Fechar os seus olhos para a gente orar? Você pode refletir, imaginar na sua mente, coração, algumas coisas. Primeiro, será que aconteceu com a sua vida o que aconteceu com Salomão e com o primeiro Reis na história de Israel? Começou bem. Prosperidade espiritual, plenitude de Deus, a glória de Deus, mas de repente os amores
tomaram conta do coração, lhe enganou, e você tenha andado longe de Deus. E você pode refletir porque o Deus misericordioso lhe dá uma nova chance de reconstruir a sua vida e a sua história pelo governo de Deus, pela sabedoria de Deus e pelas misericórdias de Deus, que não tem fim e elas se renovam a cada manhã. Você pode pensar um segundo caso. Tem um nó aí que está atrapalhando sua vida. Será que não é um bom momento para colocar diante do rei? Não diante do pastor, da igreja, do líder, do psicólogo, do chefe, mas colocar aqui diante do rei, o rei de Sião, o rei dos reis, Senhor dos senhores, que está presente aqui. E não somente pode desatar o maior nó da história humana, como a gente vê aqui nessa história, mas produz dentro do coração da gente profunda reverência, submissão e alegria para ter uma vida restaurada na presença de Deus, o Senhor. E refletindo dessa forma, você pode orar, consagrando sua vida ao Senhor, no seu coração, clamando a Deus, que derrame sobre a sua vida e sua família mais e mais bênçãos, graça, poder, justiça e paz. Senhor, como é bom, Pai, pertencer a um Deus como Tu, Deus bondoso, que não faz acepção de pessoas, que ouve os desamparados, atende ao clamor daqueles que estão injustiçados pela mentira. Um Deus que abre as portas do grande salão do Teu reino e nos recebe no Teu próprio trono, trono de graça, de justiça, de paz na terra. E recebe pessoas pequenas para apresentarmos diante do Senhor, naquilo que é chamado Santo dos Santos, porque o véu que nos separava foi rasgado. Nós podemos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, clamamos a Ti, Senhor, realiza a Tua justiça na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cidade. Senhor, que a Tua justiça prevaleça. E mais do que isso, que o nosso coração reconheça e se incline ao Senhor. Deus, se há aqui situações difíceis e complexas, eu te peço, ó Deus, intervém para a glória do Teu nome. Não somente resolvendo a situação, mas produzindo através dela, ó Deus, glória ao Teu nome, para que a Tua obra e a Tua justiça sejam louvadas em toda a terra. A nossa cidade, Senhor, sejam conhecidas por causa dos Teus feitos, das Tuas obras, em nosso meio, em nossa família e em nossa comunidade de fé aqui também, ó Pai. Mas também, Senhor, Tu tens poder para desatar o nó que seja, a complexidade que seja. Nós pedimos, Pai, se for da Tua vontade, que o Senhor derrame cura, renovo, restauração de ânimo, que o Senhor faça o impossível acontecer na nossa vida, para a glória do Teu nome, Pai. Produz em nós uma vida
nova, não baseada em remorsos dos erros do passado, mas em um verdadeiro arrependimento e clamor pela tua sabedoria, pela tua justiça, nós precisamos, Pai. Abençoa cada um de nós aqui. Abençoa cada mãe também, para que não seja hoje exaltado apenas o instinto materno, mas o teu nome, a tua graça sejam exaltadas em coração de cada mãe e de cada família aqui também. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Ó Senhor, em nome de